Inspiração Mulher. Oferecimento: Oral Sim Implantes Unidade Bosque e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. O Inspiração Mulher de hoje tá mais do que especial, porque nós vamos falar de saúde do trabalhador, saúde mental. E nós temos dois entrevistados incríveis para a gente bater um papo muito leve e também educacional sobre o assunto. Por que não falar de saúde mental do trabalhador e outros assuntos? Eu tenho aqui a psicóloga Adriane Monteiro. Ela é também especialista. Pode se apresentar melhor, doutora? Eu sou especialista em saúde hospitalar, né? E hoje eu tenho vivência plena na organizacional ao lado do Dr. Francisco. E nós temos também o Dr. Francisco Ferreira de Souza, que é especialista em medicina do trabalho. Doutor, se apresente um pouco mais. Quais as outras funções? Bom, eu sou especialista em medicina do trabalho. Fui ex-presidente vice-presidente da ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho aqui da região norte, e da Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho. Atualmente, sou médico lá diretor da Medicon, de Barcarena, que cuida de prestação de serviços e assessoria à empresa na área de saúde do trabalhador. Que maravilha, gente, que expertise que vocês dois têm para a gente debater, conversar sobre esse tema. Doutora, eu estou enganada? Infelizmente, os casos vêm aumentando em relação à saúde, a problemas de saúde mental relacionados ao trabalho? Sim, a Organização Mundial de Saúde vem sinalizando desde 2020 uma alta na situação de depressão e ansiedade que está presente na questão organizacional. E no dia a dia, nós podemos perceber isso através da avaliação psicossocial, que hoje é tão preciosa dentro das clínicas, né? E é preciso que a gente use essa ferramenta para perceber como os funcionários estão se sentindo. Eles vêm sinalizando que estão com mau humor, com a questão do apetite alterado, vontade de se isolar, estão com dúvidas da sua capacidade. É uma série de sintomatologias que trazem sinais significativos que nós precisamos mudar dentro das organizações, a forma de lidar, né, com a saúde desses. Precisamos de questões que trabalhem a comunicação, que é uma das coisas que nós tivemos mais prejuízos durante a pandemia, né, por conta do isolamento, e que hoje estamos colhendo situações por conta do que foi vivido lá atrás. E é muito bom saber que empresas como a que eu faço parte, ao lado do doutor, estão preocupados de ir além, de olhar esse trabalhador de uma forma mais proximal. Doutor, deixa eu entender. Então, a Medicon, que funciona em Barcarena, vocês prestam um serviço de avaliação antes que o trabalhador comece nas empresas, nas indústrias. É isso? Na verdade, a gente faz a avaliação global do saúde do trabalhador como um ser humano. Dentro dessas avaliações físicas, a gente inclui também a avaliação psíquica. E essas avaliações são feitas pela Adriane, com a psicóloga e com a ajuda de outra colega dela lá também. E nós incluímos a avaliação psicossocial também nessas avaliações desses trabalhadores. Então, a avaliação engloba aspectos físicos e mentais, né? Então, há 1 ano e pouco nós já estamos fazendo essa avaliação psicológica também através delas, e os resultados estão aparecendo, e que agora nós vamos começar a fase de ação. O que nós vamos fazer em cima para poder tentar minimizar esses riscos e essa situação que ela está definindo? Gente, eu percebo então que o diagnóstico, esse mapeamento inicial, e não só inicial, pelo que eu percebi, então vocês fazem um acompanhamento desses trabalhadores? Na verdade, nós fazemos essa avaliação e levamos as empresas para que juntos possamos tomar medidas. Uma das grandes medidas que nós estamos conseguindo colher é a questão de estar mais próximo das lideranças, né? Nós precisamos performar as lideranças com um olhar mais humanizado para transformar a realidade desse trabalhador.
Na verdade, só aproveitando o gancho, o nosso trabalho é inspirar as empresas a tomar ações para realmente prometer a saúde do trabalhador. Doutor, o senhor resumiu o que eu queria perguntar. Porque, gente, olha só, te alertar para o teu microfone. Isso. Fica à vontade, tá? É só para não dar probleminha no áudio. Doutor, o senhor falou tudo. Porque eu estava aqui com meus botões pensando. Vocês fazem um diagnóstico, levam os relatórios. Sim. Mas, se não tiverem as pessoas, os seres aqui em cima nas empresas, prontos a tomar decisão de melhoria para ações na vida desse trabalhador, gente, eles vão continuar sofrendo as consequências. Exatamente. Agora sim, para esclarecer quem está assistindo, doutor, hoje quais são as principais doenças que os trabalhadores têm apresentado? Vocês dois podem me responder, tá? Tá. Em princípio, todas as doenças relacionadas à saúde mental estão muito relacionadas à organização do trabalho. Então, o trabalho pode produzir alterações físicas e psicológicas, né? Nós usamos um questionário, eles usam um questionário lá, que a gente tem uma série de 20 perguntas, em princípio, que vai voltada para as alterações emocionais e físicas também. Desse contexto, desse conjunto, a gente vai proporcionar as ações para poder solucionar os problemas. Onde é que nós vamos atuar? Como é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode resolver? E nós temos conseguido fazer um trabalho diferenciado porque nós não trabalhamos só com esse questionário. Nós também estamos entrando nas empresas e fazendo a escuta ativa desses funcionários, que vem dar todo um significado e reforçar aquilo que está sendo indicado no documento. E eu tenho percebido que o que mais está presente é a questão da depressão e o transtorno de ansiedade, que tem sintomatologias clássicas, né? O transtorno de ansiedade, por exemplo, a questão da agitação, a questão da dúvida da sua capacidade, a questão do mal-estar mesmo que a pessoa sente, os pensamentos acelerados, de forma que a pessoa perde o controle até, e a questão da depressão, que é a questão da tristeza recorrente, o choro recorrente, aquele estado permanente de desinteresse, de cansaço. Então, tudo isso a gente está conseguindo colher, né? E estamos também conseguindo ter esse olhar, né, dos diretores, que precisa ser feito algo, está sendo feito. É porque não dá para desassociar, não é, doutor? Não, o trabalhador é um ser integral, ele não está desassociado, é um ser humano, ele não está solto na sociedade, ele não pode dizer, eu vou ser um ser humano bem íntegro, maravilhoso quando eu estou no meu trabalho, porque eu preciso produzir, eu tenho que gerar receitas, faturamento, eu sou cobrado para isso, mas o mental é um ser humano. Como que o senhor avalia isso, doutor? Só completando esse pensamento, eu me lembro que há alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu já sou meio jurássico nesse negócio. Eu também, doutor, eu também. A gente dizia que colocava na cabeça do trabalhador que quando ele chegava no diário de segurança, diário de entrada, ele tinha que esquecer a vida dele lá fora. Agora você está na empresa, agora esquece lá fora, esquece, como se fosse possível o cara dissociar a vida dele privada desse trabalho, né, no sentido. E agora a gente está vendo que não, ele é um ser conjunto, completo, tem filhos, tem mulheres, tem doença, tem fome, tem sede, tem tudo isso. E essa avaliação que a Liana está falando, a gente chama de transtornos mentais comuns, né? Além de todos esses transtornos dela, tem os transtornos físicos também. Então, indivíduos que se queixam de dor de cabeça que sem uma causa aparente, de dores musculares que não tem diagnóstico firmado, ou começa dor no estômago sem não ter... Então, são sintomas físicos que estão relacionados com essas saúdes mentais. Que às vezes a pessoa nem pensa que é. E o resultado disso, a empresa custa isso para a empresa, custa no absenteísmo, custa na assistência médica, custa no afastamento do trabalho. Ou seja, tem um monte de consequências relacionadas por causa desse olhar que não é feito. E se não convencer o gestor, o gerente e a liderança, não adianta. Ai, gente, eu vou chamar um break comercial, porque a gente tem tanto assunto para falar disso. Sim. Mas a gente continua. E você que está nos assistindo, eu tenho certeza que você está gostando dessa conversa. O break é rapidinho, a gente já volta. Invista em
você e em sua família. Associe-se à Mútua e aproveite os benefícios sociais, culturais, financeiros e convênios. Conte com a Mútua para suas atividades profissionais, para bem-estar e saúde, para o planejamento do seu futuro, para cuidar da sua família caso você venha a faltar, para situações passageiras de perda de renda, para planos de saúde regionais e nacionais, para descontos em produtos e serviços e muito mais. Acesse agora e faça seu cadastro. Mútua. Olá, tudo bem? Sou a doutora Jamile Francês e faço parte da Oralci Implantes, uma rede de clínicas há 19 anos no mercado, com credibilidade, com tratamentos com implantes dentários, devolvendo seus dentes fixos. Sim, e ele está com 2 unidades em Belém do Pará, na Assis de Vasconcelos, na Praça da República, e ali no Almirante Barroso, em frente ao Bosque. Sim, 2 estruturas completas, com tomógrafo, com precisão nos implantes dentários que você vai precisar instalar e devolver a sua autoestima por meio de um sorriso fixo. O que está faltando para você agendar sua consulta de avaliação? Ligue já e eu estou te aguardando lá. Vem para a Oralci, vem! Viu só como foi rapidinho? E se você ligou o televisor agora ou está acompanhando no celular ou no YouTube, hoje nós estamos falando sobre saúde mental do trabalhador. E eu volto a conversar com a psicóloga Adriane Monteiro, com o doutor Francisco Ferreira de Souza. Ambos, ele é especialista em medicina do trabalho e ela também psicóloga, especialista em muitos outros assuntos de saúde. Doutora, como que a gente pode ajudar esse trabalhador? Sim. Em relação à saúde mental? O que é importante hoje é nós trazermos, como foi falado anteriormente, esse ser humano através de um olhar global. Nós precisamos trabalhar algumas áreas dele de base. A área biológica, que é a questão de que também é investigada, que também tem a parte da alimentação. Hoje se fala muito da alimentação psiquiátrica, né? Que traz essa saúde para a atuação do trabalhador dentro do campo de interesse dele. Nós temos a parte da fisioterapia, a parte da atividade física, a parte social, a parte histórica, a parte espiritual. Tudo isso é suporte para esse trabalhador. Então as empresas precisam sentar e pensar de que forma elas podem trazer isso para dentro do âmbito profissional. Porque hoje o trabalhador ele não quer mais aquele processo engessado. Ele precisa de liberdade para agir, liberdade de horário para buscar uma qualidade de vida. Ele precisa ser olhado, entendido, compreendido na sua existência, porque uma das maiores dificuldades é as pessoas enxergarem o outro como um ser subjetivo, que vem dotado de uma história já. E que se você não tiver um ambiente que seja solo fértil para ele ter uma saúde, a gente perde ele literalmente, a gente perde uma potência, a gente perde um talento. A gente sempre sabe, né, que na área de saúde, quanto mais se investe em prevenção, menos você gasta na ponta. Isso. Agora, vocês que são da área da saúde... $4. Olha aí, o doutor sabe muito. Isso. Agora, a grande Cada questão, dólar que você gasta no coisa, são $4 de retorno desse investimento. A grande questão que você trouxe, que a gente precisa trabalhar na prevenção, mas nós já passamos dessa parte faz tempo, as pessoas estão realmente adoecidas, elas estão sinalizando. Pois é, em larga escala. Nós estamos vivendo uma pandemia mental, Jerusa, em que a gente precisa ter um olhar diferenciado e agir. A gente precisa arregaçar a manga de forma multiprofissional, porque a questão da saúde humana, ela requer isso, ela pede isso, ou então nós vamos pagar mais preços por isso, porque se fala de altos números na questão de pessoas adoecidas. E eu vejo isso no meu dia a dia, pessoas que elas perdem o controle na minha frente, porque algo exclusivamente do trabalho. Porque as coisas que nós fazíamos antes não cabem mais hoje. As pessoas precisam ter qualidade de vida. E qualidade de vida requer outras coisas que se tem que fazer. Porque a gente também trabalha com autorresponsabilidade. A pessoa precisa se cuidar. Não é endereçar para a empresa também. E esse autocuidado entra em planejamento.
tá? Você precisa de atividade física, você precisa de convívio com a família, você precisa de uma alimentação, lazer, né? Isso que você traz tão bem é um lazer que acrescenta, a gente precisa de conhecimento, de falar sobre isso. Ou então nós vamos entrar em colapso. E a pandemia, essa nova exigência do trabalho, a organização do trabalho, as coleiras eletrônicas que se criou com essas novas tecnologias, porque agora o cara está na praia e está o chefe telefonando. Isso tem contribuído muito para essa mudança desse cenário também, né, da organização. E nós falávamos em outro momento, antes de entrar no ar, em que as pessoas estão competindo umas com as outras. Nós temos que lembrar que se nós somos classe dominante hoje em dia, foi por conta, lá atrás nós cooperamos uns com os outros e hoje nós estamos competidos e é desnecessário isso, porque todos vamos passar. Então o que é que nós vamos deixar? Que legado nós vamos deixar? É preciso que a pessoa encontre um propósito de vida para que não adoeça. Quando você encontra seu propósito através de uma psicoterapia, se você tem dificuldade, quando você tem os sinais dentro da tua casa, quando teu filho chega e diz, você não era assim, mamãe, você não era assim, papai, escuta em vez de pegar isso como algo que não é positivo. Dentro da tua empresa, teu colega de trabalho, olha, você não está me dando bom dia, não está me dando boa tarde, tudo. Pegue isso e se revise, porque nós estamos aqui com muita vontade de fazer acontecer. Isola, né? E a gente está, isso que ela está colocando, é até importante que nós queremos que o gestor, o líder, aprenda a ouvir o seu trabalhador e dê confiança para ele poder reclamar sem saber que vai ter represália. Né? Porque muita gente se esconde, está com seus transtornos, mas não fala com medo de ser acolhido, não ouvir, não escutar. Não dá atenção como pessoa para esse seu trabalhador. E quer o resultado do trabalho, é produção. Ou sofrer represária, porque nós trabalhamos com queixa. A queixa, ela é fundamental para sinalizar que algo não vai bem. E se algo não vai bem, nós precisamos intervir. Nós temos pessoas capacitadas para isso. Vila dos Cabanos está no despertar, no auge do despertar para a saúde mental. Tem grandes empresas para encabeçar isso e dar até exemplos, né? De que o senhor falou uma coisa, e você também, e aqui me ocorreu de falar assim. Eu acredito que muitos gestores ou até a sociedade se ainda não percebeu que muita gente hoje no mercado de trabalho, eles não querem só cumprir aquelas horas, eles querem algo mais, fazer parte sim da empresa, mas preservar a individualidade, como você falou, tem os pilares da vida. Sim. Porque, doutor, me corrija se eu estiver errada, por favor, décadas atrás, nós éramos formatados para sermos perfeitos no trabalho, para produzir. Talvez por isso que hoje, como você falou, há o medo da represália. Esse aí tá com mimimi. É isso. Tá falando que tá se sentindo mal. Que depressão! Quantas vezes a gente escuta que depressão é frescura, gente? Ainda hoje. Ainda hoje. E é uma doença que só vem crescendo em larga escala. Eu tô errada? Tem gente que troca. Eu quero ganhar menos, mas eu quero qualidade de vida. A nova geração já veio um pouco diferente? Nós estamos falando agora que daqui a pouco que CEO das empresas não querem mais ser CEO. Eles querem ser empregados para cumprir a tarefa dele e ter qualidade de vida. Perfeito. Trocar o seu salário, os seus ganhos, mas por qualidade de vida, para ele poder exatamente fazer isso. Tirar essas coleiras eletrônicas que eles estão recebendo. Poder curtir com a família, sair de férias nas férias, passear. Ter a opção de fazer as coisas que tem para ele, que dê prazer para ele. A grande verdade é que nós precisamos voltar a ser humanos. Nós precisamos aprender novamente a ser humanos, porque nós esquecemos por muito tempo. Nós trabalhamos como máquinas e não dá mais, não cabe mais. Aí por que hoje é diferente? Antes dava esse modelo e hoje não dá. Porque nós vivemos um momento significativo que foi a pandemia. Então a gente juntou situações dificílimas, né, de luta pela vida, e aí hoje a gente está trazendo essas situações para cá, juntando com todas as pressões que a gente vive. Então é como se com um aspirador de pó, é como se já o saquinho enchesse, não dá mais. As pessoas estão sofrendo. É por isso que a gente precisa trazer cada vez mais informações sobre isso, né? E falar de uma forma clara, de uma forma limpa, que existe sim as alegrias e tristezas, existe sim. E as pessoas têm muita dificuldade para falar das tristezas, né? Hoje a gente vive uma situação de Instagram,
não é? Tudo é uma foto programada, um momento gravado. Com muito filtro. E não é assim, a gente precisa falar sobre as dores, sobre as perdas, sobre os lutos, sobre as reparações que a gente precisa fazer, porque já estamos pagando esse preço. É muito mobilizador você vê um trabalhador que tem 20 anos de carreira, que se dedicou ao máximo, desabando na tua frente, né? Mostrando toda a situação, porque eu não dou mais conta do que eu dava antes. Exatamente isso que a gente tem a atuar agora, que a gente proposta a nossa de atuação, é antes de chegar nessa fase da depressão, de tomar remédio, de estar com a psicopatia. Sinais. Exatamente. Os primeiros sinais, doutor. O diagnóstico tem que ser precoce. Como em qualquer doença, essa também. Né? É mais fácil de você tratar, como você disse, a gente pega numa fase inicial, sim, essa fase que ainda está que está calejando de estar aprendendo, e a gente resolver esses problemas da organização, de ajuda e tudo, é mais fácil da gente recuperar essa pessoa, menos prejuízo, inclusive, para afastamentos prolongados, que vai ficar com o INSS, vai ter que mandar ele para a Previdência Social, afastamentos prolongados. Mau humor, dúvida da sua capacidade, nossa, eu não sei mais se eu sou capaz de fazer o que eu fazia, né? Eu não consigo mais desenvolver isso. Tristeza, desânimo, muitas vezes, Jerusa, aumento do consumo de álcool, fumo, o sono é um dos maiores sinalizadores, né? A insônia, o sono interrompido, tá? E o convívio, o dia a dia, quando a gente se olha e vê que aquele olhar não está mais o mesmo, que a pessoa já não fala mais como antes, ou então se ela está muito eufórica também a gente tem que ter cuidado, porque esses polos extremos são muito... Às vezes está só mascarando. Sim, bastante. E a atenção dessas pessoas também fica comprometida. Agora você imagina uma pessoa que trabalha nas fábricas, em altura, em espaço fechado, dirige caminhões grandes e tudo, e que está com o seu quociente de atenção abalado, que não dormiu direito, né, que está com problemas depressivos. Então é um problema sério. É por isso que é importante acidentes de trabalho são mais frequentes. Isso que o doutor está trazendo é uma das coisas que nós fazemos. Nós não fazemos testagem por testagem. O psicólogo ele vem para avaliar aquilo que é aplicado no outro. Nós temos testes de atenção e eles estão me mostrando que as pessoas antigamente conseguiam a atenção superior e agora elas estão aqui no médio. E isso está interligado para a questão emocional. Tá? E isso gera comportamento e comportamento de risco. Gente do céu, incrível que... Assusta, né? Assusta. E o que é pior, né? A gente não pode desassociar, como a gente falou anteriormente, deixa esse teu pacote de problema, meu amigo, lá fora e vem trabalhar porque eu não quero saber dos teus problemas mentais, emocionais, físicos. Gente, não dá. Isso não a gente tem que convencer as lideranças que não pode fazer isso, né? Que ele tem que associar, tem que entender esse trabalhador como um amigo, não é só produzir, ele precisa produzir também, né? O menor custo possível, tudo com a melhor qualidade possível, mas sem nenhum tipo de acidente ou adoecimento das pessoas. Essa é a preocupação básica nossa. Então vamos trabalhar a cultura. Nós precisamos rever a cultura das empresas. Precisamos de uma cultura sólida, uma cultura com linguagem clara, sem decisões esquizoides, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, né? Tem que ser uma coisa precisa e construído em cima da escuta das pessoas da base da fábrica e da liderança. Isso tem que ser construído. Eu participei há pouco, essa semana, de um desenvolvimento de liderança, um treinamento para desenvolvimento de liderança, e foi incrível o quanto eles começaram a interagir com os outros e se assustaram, Jerusa, por estar interagindo, saíram dos seus departamentos e começaram a enxergar um do outro, enxergar que o outro também tem problemas. Foi desaprendido. Então a gente não pode permitir que... A gente já vive num mundo tão individualista. Sim. Se você leva isso para dentro das empresas, muito mais pressão. Sim. Competitividade, isso, imagina. E as pessoas deixam de ter esse convívio familiar e social. Né? Ou seja, às vezes não sabe nem qual é o nome do colega, conhece por apelido.
né? Não sabe como é o nome da esposa, como é o nome dos filhos, se nasceu o neném, se está doente e tal. Ou seja, não está preocupado com essas coisas. E quando isso convívio agrega felicidade. Felicidade é sinônimo de produtividade. Nossa. Ai, gente, nosso tempo está acabando. Mas assim, eu quero que vocês, por exemplo, brevemente, doutora, eu tenho uma empresa, estou assistindo esse programa, me sensibilizei e quero ter um contato, quero implementar alguma coisa na minha empresa. Porque tem pessoas que têm boa vontade e não sabem nem por onde começar a ajudar seus trabalhadores. Sim. Vamos também, convenhamos que tem gente que quer sair da boa vontade, quer ajudar realmente, implementar alguma coisa concreta para os seus funcionários. Como que pode entrar em contato com vocês? Bem, eu trabalho na Medicom, de segunda a sexta, eu presto serviço lá, eu posso fazer atendimento clínico também pela parte da tarde e aos sábados eu faço em Belém, tá? Atendimento. Então é só você ligar que aí a gente agenda de forma super fácil e cuida, a gente está aqui para cuidar. Enquanto a senhora falava, doutora, a gente já colocou aí as suas redes sociais e o seu contato de telefone. Doutor, a gente vai colocar da Medicom? O senhor atende na Medicom também? A Medicom tem um grupo de colegas, de médicos, de especialistas, são multidisciplinares, como psicóloga, com médico de trabalho, médicos clínicos, enfermeiros e tal, que estão preparados para exatamente atender a saúde do trabalhador. A ideia é fazer, além de avaliar os aspectos da saúde física e mental, né, também orientar no treinamento, nas orientações das pessoas, tudo voltado para a educação do trabalhador e das empresas também nessa mudança de comportamento, como resultado, buscar a saúde das pessoas, ambiente seguro e saudável para os trabalhadores. Nós, por enquanto, estamos lá em Barcarena, né, na Medicom Barcarena, a sua sede, é uma empresa antiga, talvez a mais antiga lá de Barcarena relacionada com a saúde do trabalhador e está à disposição lá nas redes sociais também. Doutor, eu quero aproveitar para encerrar e dizer que em Barcarena, a nossa audiência é altíssima, Abaetetuba. Tenho que mandar um abraço a todos vocês que assistem a TV Grão-Pará em Barcarena e Abaetetuba. Tem mais de 19 municípios, não vai dar tempo de eu falar todos. Um beijo, um abraço. Quero deixar um recado para você em especial. Você pode compartilhar este programa, porque já está postado no YouTube. A gente coloca simultaneamente a TV. O canal no YouTube é Inspiração Mulher. Compartilha com os amigos. Sabe aquele amigo que você acha que está precisando de ouvir essa conversa que teve aqui com esses especialistas? Passa o link para ele. Um outro detalhe, siga nossas redes sociais, @Inspiração Mulher TV, porque tem brinde para quem seguir as redes sociais. Veja as regras lá no Instagram, Inspiração Mulher TV, tá aparecendo na tela. Gente, mais uma vez, obrigada, a gente dá tchau aqui. Ok, pessoal. Até o próximo Inspiração Mulher. Inspiração Mulher. Oferecimento: Oral Sim Implantes Unidade Bosque e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.